Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico de Mateus. Amém. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023 e estamos aqui reunidos para nosso estudo bíblico. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Então, antes de mais nada, vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por Amém. mais uma oportunidade, Senhor. Sim, Senhor. Voltarmos a Ti nosso coração, Amém. buscarmos o Senhor na Tua palavra. Amém. Tua palavra é Espírito e é vida. Amém. Nós precisamos de Ti. Amém. Precisamos que o Senhor fale para dentro de cada um de nós. Amém. Abençoa os que estão aqui presencialmente. Amém. Também aqueles que assistirão esse vídeo. Amém. Senhor, que o Senhor fale no coração de cada um. Amém. Senhor, nós queremos Te conhecer mais. Amém. Queremos ter mais experiências contigo. Por isso, venha, Senhor, Amém. colocar Tua palavra em nossos corações. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado. Aleluia. Semana passada nós não tivemos o estudo bíblico por causa da chuva. A chuva caiu e a água subiu. E a energia caiu. Tá certo? Então nós estávamos sem energia aqui. Por isso nós não tivemos o estudo bíblico semana passada, mas pela graça do Senhor estamos aqui novamente. Nós, dando sequência ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 11 de Mateus. Nós vimos até o versículo 1 desse capítulo, nós já falamos desse versículo 1, e nós vamos compartilhar a partir do versículo 2. Eu gostaria de ler e depois a gente comenta algumas coisas, tá bom? Então eu vou ler do 2 ao 6 e depois comentar. Mais uma vez falando, Mateus 11, versículos do 2 ao 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Situando aqui então, quem é o João que fala aqui? É o João Batista. João Batista, nesse momento, estava encarcerado, estava aprisionado. Por que ele estava aprisionado? Porque ele pregava para o Herodes que não era lícito ele possuir a esposa do irmão dele. Certo? Não era... a lei não permitia, a lei de Deus não permitia isso, tal. Era uma coisa, um pecado que o Herodes, o rei Herodes cometera, possuindo ou se casando, né, com a esposa do irmão dele. E essa situação levou Herodes a prender João. Tem várias passagens que falam dessa prisão de João. Eu vou falar alguma coisa e não vai dar para a gente ficar lendo todos os trechos, mas eu vou contar. O Herodes, ele temia João. E ele, às vezes, ouvia João pregar. E ele ouvia de bom grado. Mas a esposa, a mulher de Herodes, não gostava do João, tá certo? Isso mais para frente a gente vai ver o final de João. Mas aqui ele está aprisionado. Então esse era o fato. O Herodes até que gostava de ouvir João, até que respeitava e temia João. Mas quem estava junto com ele não gostava do João. João, ele foi levantado para pregar a vinda do Senhor Jesus,
não como os outros profetas que pregavam uma vinda ainda num futuro distante do Cristo que viria. Mas João estava pregando, vamos falar assim, João estava estendendo o tapete para Jesus vir. A vinda de Jesus era coisa de dias, meses, quando João começou a pregar. A função de João era endireitar os caminhos, endireitar as veredas, converter o coração das pessoas para o Senhor. O que significa isso? João queria trazer o povo de Judá, o povo judeu, para uma situação de receber Jesus como o Cristo, ter um coração voltado para isso, ter um coração adequado para isso. E muitas vezes ele conseguiu que alguns se arrependessem, fossem batizados. As pessoas que se arrependiam eram batizadas no Rio Jordão. Era um batismo de arrependimento, um sinal de arrependimento. Pessoas como os fariseus, como os saduceus e os religiosos da época, eles iam até João para sondar, para saber quem que era, tal, mas eles não se convertiam, eles não se arrependiam, porque eles tinham a tendência de achar que eles eram justos e não precisavam de arrependimento. E aí João falou muitas vezes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, eles eram essas pessoas que não se converteram, não se dobraram, não creram também que Jesus, o Cristo, estava por vir. Tá certo? Muito bem. Mas muitas pessoas criam que João era um profeta e que ele, na sua pregação, eles creram na pregação de João e se arrependeram. Até que chegou um tempo que o Jesus mesmo veio até João. E Jesus foi batizado por João. O Senhor, João falou assim, eu não mereço fazer isso, eu preciso ser batizado por ti, mas o Senhor vem a mim. Aí Jesus falou assim, não, vamos cumprir a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Aquilo que Deus determinou. E João assentiu e batizou o Senhor também. Nesse momento, os céus se abriram, uma voz dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, uma pomba vindo, representando ali o Espírito Santo. Então tem ali o Pai falando, o Espírito Santo presente, ungindo o Senhor Jesus, e o Filho, o próprio Senhor Jesus. Tá certo? O Deus triuno ali. Só que agora o que aconteceu? João está preso. E ele ouviu tudo que o Senhor estava fazendo nas obras de Cristo, e ele mandou discípulos perguntar algo para o Senhor Jesus. Então veja, um fato aqui. João Batista tinha discípulos. Ok? Se a gente for ver, ele tinha alguns discípulos, desde antes do Senhor Jesus, ele tinha aqueles que seguiam. Vamos lá, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Olha, o versículo 15 de João 1 fala assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Lembrando que o Cristo era um personagem, era
uma promessa de Deus de alguém que viria para reinar sobre o povo, para libertar o povo, um profeta, como Moisés falou, depois de mim virá um profeta como eu, estava falando do Senhor Jesus, e todos deverão ouvi-lo, tá? Então, citado, né, várias vezes. Foi citado várias vezes no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento fala da vinda de Cristo. Então, Cristo era um personagem para o povo judeu que eles estavam esperando, não sabiam quando viriam, e a expectativa deles era que, vindo Cristo, aquele esplendor do reino de Israel, na época de Davi, na época de Salomão, voltaria, certo? Eles não estariam subordinados, sujeitos a nenhum império, como nessa época eles estavam subordinados ao Império Romano, tá certo? Então essa era a expectativa na vinda do Cristo. Esse é o nosso problema, às vezes a gente faz ideia do que Deus tem que fazer, só que quando Deus faz é diferente do que a gente pensa, não é verdade? Bom, vou continuar aqui então. Ele confessou, versículo 20, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então não sou eu que vocês estavam esperando como Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. O profeta, nesse caso, também se refere a Cristo, é o profeta, não é um profeta. Está dando para entender? É o profeta. Quando você fala assim, eu faço pé de moleque, por exemplo, eu não faço pé de moleque, eu faço o pé de moleque. Que nem é pé de moleque, é pé de garoto, tá? Faz tempo, Tá? Então alguns entenderam, talvez alguns não tenham entendido essa questão do pé de moleque. Mas é quando você quer dizer que a coisa é única, tá? É o melhor, é aquele mesmo. Então vamos lá. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. E perguntaram: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João era filho de sacerdotes. O pai dele chamava-se Zacarias. A mãe se chamava Isabel. O Zacarias, como sacerdote, ele tinha os ofícios dele no templo. E uma vez executando o ofício dele, ele recebeu uma visão. O anjo falou que ele ia ter filho, e como seria ele, tal. E ele ficou meio assim, né? Então já que você não creu aí, você vai ficar mudo. E quando ele saiu de lá do templo, ele estava mudo, não conseguiu falar até que nasceu um menino, e perguntaram para ele que nome seria dado ao menino. E ele teve que escrever numa tabuinha, né? João será o seu nome. E aí ele começou a falar de novo, tá certo? E Zacarias e Isabel eram estéreis, né? Já não podiam ter filhos. Por isso, João veio da vontade de Deus mesmo, tá? Amém. Desde o nascimento. Deixa eu ver aqui. Sim. Continuando nessa questão. João, então, ele já tinha uma profissão, que seria a de sacerdote, ok? Então, quando ele fizesse 30 anos, 30 anos, né? Aí ele começaria o ofício de sacerdote, veste sacerdotal, servir lá no templo em Jerusalém, as ofertas que vinham ali, ele fazia oferta, uma parte das ofertas eram dos sacerdotes, certo? Os sacerdotes tinham uma parte boa das ofertas.
Lembrando que as ofertas eram animais que eram queimados, tal. Então, ele teria muito churrasco para fazer, tá certo? Mas a incumbência de Deus para ele foi de ele não estar nesse sacerdócio que já estava viciado, vamos falar assim, bem religioso. Então, ele não vestiu nem a roupa de sacerdote, nem ficou no templo, mas nem comeu as comidas de sacerdote. O que aconteceu? Ele foi para o deserto, ali ele pregava, vestia pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre, né? Ó Senhor Jesus. Então ele era uma coisa diferente. Bom, vou pular aqui, vamos lá para o versículo 35, que algumas coisas já falei, João 1, 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Bom, esses discípulos aqui conheceram o Senhor Jesus e eles passaram a seguir Jesus. No versículo 29, que é importante, eu deixei de mencionar, mas é importante, ainda o João falou o seguinte, deu testemunho de Jesus, né? No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos falar assim, João tinha dúvidas de quem era Jesus? Não. E viu o céu aberto, e depois toda aquela cena que eu já falei, né? Então ele não tinha dúvida de quem era Jesus. Mas, voltando para Mateus aqui, ele mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se havia de esperar outro. Essa pergunta pode ser que não tenha um caráter assim de dúvida. Não sei se é Jesus ou não, mas talvez tenha um caráter de provocação. Em que sentido? Jesus é capaz de fazer muita coisa. O Cristo é capaz de fazer muita coisa. E eu estou preso. E eu trabalhei para ele. E eu anunciei. Então, vamos lá perguntar se é ele mesmo, se não é. Quem sabe ele não vem me libertar. Está dando para entender? Então, o que é bem aceito aqui é que essa pergunta foi feita nesse sentido de provocar o Senhor para libertar o João da prisão. Porque não tem dúvida mesmo, né? Ele não tinha dúvida, né? Em todo caso, foram lá os discípulos de João e perguntaram isso para João. O que o Senhor respondeu? Respondendo, disse-lhe Jesus: Ide anunciar a João o que vocês estão ouvindo e vendo. 11:4, Mateus 11:4. Vocês estão vendo e ouvindo. E aí o Senhor fala os sinais que ele estava fazendo, que comprovavam que ele era, de fato, o Cristo. Então, vamos lá. Ele falou: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, todas essas obras são sinais que mostravam que ele era o Cristo. Primeiro sinal que falei qual que é? Os cegos veem. Os cegos veem. Ó, vamos abrir lá em João. Guarda sempre aí, né?
Aprendam a guardar o capítulo, João capítulo 9. Aqui o que aconteceu? O Senhor Jesus curou um cego de nascença. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dá licença. Um cego de nascença. Aí vieram os religiosos da época que faziam campanha contra Jesus e queriam até excomungar aquele cego que fora curado, né? Você vai ser expulso da sinagoga e tal. Mas chega num ponto que o cego falou o seguinte, ó, o cego curado, né? Versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha o 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, muitas coisas que Jesus fez, outros fizeram no passado, até mesmo ressurreição, certo? O profeta Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, teve outras situações dessa, outras curas também. Naamã foi curado de lepra, né? Mas não tem nenhum relato de que um cego tenha sido curado. Então parece que esse milagre, que esse sinal ficou reservado para Jesus, o Cristo. Só Cristo poderia fazer esse sinal. E aqui o cego que foi curado falou, vocês já ouviram falar que alguém tinha feito isso? Nunca. E aqui o Senhor começou então falando, os cegos veem. Então isso é para despertar um pouco, né, a cabeça do João Batista lá. Olha, cego curado, isso nunca houve. Queria ler também Atos 2, 22. Capítulo 2, versículo 22. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Esse é o Pedro que está falando para as multidões ali. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Isso era público e notório. Então, isso aconteceu, onde Jesus ia, sempre acontecia algum sinal, não é verdade? E esses sinais, então, era para confirmar que Jesus era o Cristo, certo? Se não tivesse alguma coisa extraordinária, o que você ia ver em Jesus que pudesse indicar que ele era o Cristo? Então, esses sinais é por causa da incredulidade das pessoas. Sim. Ok? Não que Jesus tivesse que provar alguma coisa, mas por causa das pessoas, né? Se você crê em Jesus, ele precisa fazer alguma coisa para você? Não precisa, né? Mas baseado na fé das pessoas também, né? Baseado também na fé das pessoas, que elas eram também curadas. Então, houve a necessidade, e aí que eu quero dizer, nem sempre há necessidade de sinais. Se estamos entre cristãos, se estamos entre crentes no Senhor, o que nós precisamos? Precisamos de sinal? Não. Nós precisamos da palavra do Senhor. E obedecer. Tá certo? Então vamos lá. Capítulo 3 de João também. Queria ler alguma coisa aqui. 3, versículo 2. João 3, 2.
Aqui fala de Nicodemos, que era um líder entre os judeus, e foi visitar o Senhor de noite, tá? E aí, versículo 2 fala: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, esse judeu Nicodemos era um senhor, já tinha uma certa idade, era um líder e tal, e ele percebeu que Jesus vinha da parte de Deus. Outros não aceitavam isso, mas ele percebeu isso. Nicodemos era sacerdote? Nicodemos, ele não devia ser um sacerdote, devia ser um ancião dentro do povo ali, ele fazia parte do Sinédrio também. O Sinédrio era um tribunal ali que julgava causas, né, entre o povo, coisas da lei, exatamente. Só que Caifás era sacerdote. Era sacerdote. Ele era. Então aí o Nicodemos falou: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então esses sinais para Nicodemos, por exemplo, confirmava que Deus estava com Jesus. Capítulo 6 de João também. Versículo 14. Isso é depois da multiplicação de pães aqui, de uma delas, tá? Versículo 14 fala assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, o profeta, esses acreditaram que era o Cristo, o profeta prometido por Deus. Tá certo? Então, lembrando, João fez essa pergunta para provocar o Senhor, certo? Aí o Senhor está respondendo: os cegos veem. Vamos continuar lá em Mateus? Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então, essa provocação do João parece que não vai dar em nada. Não vai resultar naquilo que ele está esperando. Então, vocês estão vendo, vocês mesmo estão vendo, vai lá e fala para João o que vocês estão vendo, tá? A questão cada um desses sinais tem um significado espiritual. Por exemplo, cego ser curado. Todos nós éramos cegos, espiritualmente falando. Mas um dia a luz brilhou e nós conseguimos enxergar. E graças ao Senhor estamos enxergando cada vez mais. Amém. Certo? Está melhorando o nosso grau. Está melhorando. Sim. Sim. Mas hoje também são apontados sinais, né? Sim. Muita coisa pode acontecer quando a gente obedece a palavra do Senhor. Não é verdade? Então, por exemplo, muitos irmãos estão saindo para a rua e coisas fantásticas acontecem. Pregando o Evangelho, certo? Levando a palavra. Pessoas que iam suicidar foram resgatadas naquele momento. Coisas assim acontecem, né? Então são sinais que confirmam o que o Senhor está falando hoje para nós. Tá certo? Vamos lá. E está sendo pregado o Evangelho. Aí o versículo 6, nós já vamos pular para o versículo 6 para pontuar aqui, destacar essa questão. Aí o Senhor falou: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Para quem o Senhor falou isso? Para João, você está preso? Se eu não soltar você, você vai tropeçar? Você vai se escandalizar? Entenderam?
Então o Senhor está falando, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos falar assim, de uma maneira bem sincera. Às vezes a gente quer que o Senhor faça alguma coisa por nós. Sim. Sim. Às vezes. Às vezes. Oh, Senhor. Às vezes. Às vezes. E nem sempre o Senhor vai fazer. É. Confere ou não? Confere. Nem sempre o Senhor faz. Por quê? Nossa visão ainda é curta com relação a tudo que Jesus pode conhecer a nosso respeito, a respeito de tudo que envolve nossa pessoa. Então, às vezes, a gente quer alguma coisa que o Senhor faça por nós, a gente acha que aquilo é justificável, perfeito, não tem, não, é só fazer, Senhor. Por que me abandonar? Mas o Senhor não faz. E aí essa palavra serve para nós também. Sim. Então, se o Senhor não fizer alguma coisa que você está querendo que o Senhor faça, e Ele não fez, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Esses dias eu estava no supermercado, ontem mesmo estava no supermercado, embaçou meus óculos aqui, espero que não seja catarata. Não, mais um não. Então, aí tinha dois senhores conversando lá, e um falando para o outro, mas falando para o supermercado inteiro, eu não sei qual que era a intenção deles. Eu não entro numa igreja. Eu também não sei o que e tal. Esses dias eu encontrei um amigo meu que diz que se converteu e tal, bebia, parou de beber, não sei o que lá, e Bíblia embaixo do braço, tal. Mas depois de um tempo eu encontrei com ele, já estava bebendo, não sei o que lá. Falou, esse negócio aí é tudo mentira, tudo papo furado. Eu fui para a igreja pensando que ia ficar rico. Meu Senhor. E não fiquei rico, tal. Então é tudo papo furado. Então, veja. É a mesma história. Ele achou que Jesus tinha que fazer ele ficar rico. Não é isso? Mas Jesus fez ele ficar rico? Pelo jeito não, né? E então Jesus se tornou para ele uma pedra de tropeço, um motivo de tropeço. Isso não é uma fé verdadeira, né? Não é. Não é. A fé é no Senhor Jesus. Não é nem no que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Não é verdade? Mas nós temos que continuar firmes em Jesus. Infelizmente, essa palavra aqui parece que é só para João Batista, mas não é. Muitos se escandalizam, muitos tropeçam nessa questão. Nós não podemos exigir que o Senhor faça o que Ele não quer fazer. Tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Não tem, né, Tem. Rosineide? Não tem. Mas se Ele não faz é porque Ele não quer. Não quer, ou será que a gente não é merecedor? Ou será que aquilo que a gente quer não é o bem para a gente? Exatamente. Então, ele não quer fazer, né? Ainda usando o não quer, por quê? Ele sabe que vai ter algum problema com isso. Entendeu? Então, no caso do João, o Senhor sabe qual seria a situação se João fosse libertado. Primeiro aqui, João tinha discípulos. Quem deveria ter discípulos nessa altura do campeonato? Só o Senhor Jesus. Mas aqui João ainda tinha discípulos. Marcílio tem que ter discípulo? Não. Hugo tem que ter discípulo? Não. Ninguém tem que ter discípulo. É só Jesus. O livro de Mateus termina com o Senhor falando, fazei discípulos de todas as nações. Mas discípulos para quem? Para o próprio Jesus. Certo? E João tinha discípulos. Então João estava concorrente com Jesus. E isso não foi por pouco tempo.
Isso foi até mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. Sabiam disso? João não foi morto antes? João foi morto antes. Mas ainda os discípulos... Ainda muitos continuaram seguindo os passos de João Batista. Ainda no tempo de Paulo, tinha aqueles que eram batizados no batismo de João Batista, que era incompleto até então, era só de arrependimento. O batismo do Senhor é um batismo completo. Está dando para entender? Então veja como o Senhor trabalha. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma administração. João na prisão, é triste falar isso, né? Mas João na prisão era melhor para o Senhor Jesus do que solto, nesse momento. Deu para entender? Cuidado para que isso não aconteça com a gente também, né? Sim. Tá? Então, meus amados irmãos, bem-aventurado aquele que não achar no Senhor motivo de tropeço. O Senhor tem o seu plano, o Senhor tem o seu projeto, o seu propósito, vamos falar assim, e as coisas vão caminhar segundo esse propósito. Infelizmente, João tinha discípulos. E aí ele ficou na prisão. Mas, agora prosseguindo, vamos ver um pouco mais de João. Por um lado, o Senhor esculhambou com João aqui. Agora o Senhor vai falar bem do João, tá? Então, partindo eles quem? Versículo 7, Mateus 11, 7. Então, partindo eles, os discípulos de João. Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saísses a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saísses a ver? Porque muitos foram a ver o que estava acontecendo. Quem era João? É um negócio diferente ali. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha, então o Senhor estava falando bem do João Batista aqui agora, certo? Vocês foram ver o quê? Um caniço, uma coisa frágil? Não, João não era frágil, João era forte. Lá, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, Lucas 1. Deixa eu ver. Lucas 1,76. Esse é o próprio pai do João Batista profetizando a respeito do João Batista. E aí no versículo 76 ele fala: tu, menino, esse é o João Batista, tá? Esse menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino, quem é esse menino aqui? João Batista. Crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel.
aqui, esse nascimento do João Batista, então foi cheio de predições a respeito de quem ele era. No capítulo 1 ainda, versículo 15, fala a respeito de João Batista. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse é João Batista. Era um caniço. Um caniço é uma cana fraca, né? Bate o vento, às vezes até quebra, tá? Mas João Batista, quando ele surgiu pregando no deserto, não era um caniço, ele era forte, certo? Ele pregava com veemência, ele falava para os fariseus, vocês são raça de víboras. Ele pregava arrependimento, ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Então o Senhor falou, não era um caniço, era um profeta. E o Senhor falou, é muito mais do que um profeta. Muitos profetas estiveram antes do Senhor, há tempos antes do Senhor, falando do Senhor, tudo, mas João Batista, como eu falei, ele é maior. Por quê? Porque ele introduziu o Senhor Jesus. Nenhum profeta chegou até esse momento, né? Então, vamos falar assim, estar próximo do Senhor Jesus, apresentar o Senhor Jesus, reconhecer até mesmo como ele fez o Senhor Jesus, introduzindo, apresentando ali, isso fazia de João um grande profeta. Ele era um mensageiro, o arauto, sabe o arauto que introduz os nobres, etc. Ele era um arauto ali introduzindo o rei do reino dos céus. Por isso ele era grande. E o Senhor agora estava falando bem do João, né? Só que, olha o 11. O 11 é interessante, né? O versículo. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vocês entendem isso? Alguém entende? Alguém quer arriscar? Explicar isso aqui? Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aqui na terra, o homem. Enquanto o homem, até aquele momento, não tinha nenhum maior que ele, é isso? Tá. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Era o menor do céu. É isso? Menor dos menores. João apresentou o Senhor Jesus, batizou o Senhor Jesus, tá certo? Foi o profeta mais próximo do Senhor Jesus até aqui, não é? Foi. Mas, qual é o problema? João é o maior dentre os nascidos de mulher. Por esse fato, ele é o maior. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. O que significa isso? João mesmo anunciou, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E até mesmo o Senhor Jesus apregou isso, não apregou? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E quando que vem o reino dos céus? Quando o Senhor morreu, ressuscitou e agora soprou o Espírito para dentro dos discípulos. O homem agora recebe o Espírito Santo no seu espírito. Até esse momento isso acontecia? Não. Então, dos nascidos de mulher, João era maior. Mas agora, dos nascidos do Espírito Santo, que fazem parte do reino dos céus, ele é menor do que o menor. Deu para entender? Ou seja, os que creram no Senhor hoje
O menorzinho deles, o mais complicado dos irmãos, é maior do que João Batista. Por quê? Porque dentro dele tem o Espírito Santo. Nossa, Deus Jesus. E hoje nós estamos no reino dos céus. Amém. Amém? É privilegiados mesmo. João, então como o Milton falou, João Batista morreu antes do Senhor passar pela cruz, certo? Os discípulos que estavam com o Senhor, vamos falar, o Senhor morreu antes deles também, não morreu? Sim. Esses discípulos tiveram 2 estágios. Um estágio semelhante ao João Batista. Estavam com o Senhor. Mas no outro estágio, o Senhor estava neles. Depois da morte e ressurreição, o Senhor entrou dentro deles. Certo? Privilégio. Que privilégio. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso é bem importante, hein? Isso é muito importante. O Senhor está mostrando a importância disso aí. Olha, João 14. João 14, olha aqui. Versículo 16. João 14. 16. João 14. Nesse capítulo, perdão, nesse capítulo o Senhor começou a mostrar que o Senhor ia partir para poder voltar. O partir do Senhor é morrer. E o voltar do Senhor aqui é a ressurreição. Certo? Não é morrer e voltar na segunda vinda do Senhor. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Não, não é isso. Mas é o Senhor morrer, partiu. E ressuscitou, voltou. Tá? Mas nem Abraão, José, os profetas não estão na mesma situação que João? Estão. Perante a nós? Estão? Ainda estão. Ainda estão? Ainda estão. Mas é só até a vinda do Senhor. Depois nós vamos ler um versículo aí. Mas aqui, ó. 14:16 fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Senhor está falando isso porque eu vou partir, não vou estar mais com vocês. Mas depois de mim eu vou rogar para o Pai dar um outro Consolador que não vai partir jamais, vai estar para sempre convosco. Isso. E aí ele explica qual é esse outro Consolador. O versículo 17 é uma explicação. É o Espírito da verdade. Então o outro Consolador é o quê? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas agora eu falo uma coisa aqui. Vocês, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Como assim conheço? O mundo não conhece, mas nós conhecemos? Os discípulos conhecem? Conhecem. Quem que é? É Jesus. Porque ele iria morrer, ressuscitar e voltaria como o Espírito. Então aqui, ó, ele habita convosco. Então vamos falar assim: eu sou Jesus, vocês são os discípulos, né? Olha, eu habito com vocês, mas eu vou estar em vocês. Para isso eu preciso passar por um processo, meu jovem. Exatamente essa palavra. Preciso passar por um processo. Essa carne não consegue habitar em você, certo? Mas se eu passar por um processo de me tornar o Espírito, receber um corpo ressurreto, eu vou poder estar com você. Vou poder estar em você. E é o Espírito da verdade que estará para sempre convosco. Amém. Deu para entender? Então veja, João Batista só viveu o primeiro estágio lá, né?
habitava com o Senhor, andou ali um pouquinho de tempo com o Senhor. Os discípulos também. Mas os discípulos, depois da morte e ressurreição, receberam o Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós também hoje recebemos o Senhor. Amém. E o Senhor estará para Sim. sempre conosco. Aleluia. Amém. Agora vamos ver aquele versículo que eu falei para você, Jussara. Eu preciso fazer uma buscazinha aqui, primeiro, tá? Ó Senhor Jesus. Então, no capítulo 11 de Hebreus, fala o seguinte. Hebreus 11. Esse aqui é um capítulo que fala dos homens da fé. Pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé. Lembra disso, dessa passagem? Tá. Então, todos estes seguiram a Deus pela fé e são todos do... Isso mesmo, são todos do Antigo Testamento. Tá? E aí, versículo 29 fala o seguinte. Qual? 29. Não, perdão, 39. É que os óculos aqui estão. Está faltando lá. 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, para eles chegar nessa situação, são de nós. Quando nós formos completamente Amém. edificados, aperfeiçoados, então eles vão receber a promessa completa de Deus. Concretização. A concretização da promessa, é isso aí. Sim. Deu para entender? Ó Senhor Jesus. Amém. Que bom, né? Isso. Estudo bíblico. E agora vamos finalizar aqui, lendo o trechinho que falta aqui para a gente completar até o 19, acho que a gente vai ler, tá? Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, o Senhor está fazendo uma separação. Os profetas e a lei, tudo que está lá no Antigo Testamento vai até onde? Até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo, João, é Elias que estava para vir. Então, tinha uma profecia que o Elias vem antes da vinda do Senhor. Então, vamos lá confirmar isso aqui. Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O último do Antigo. Isso, o último livro do Antigo Testamento. Mateus 4. É antes de Mateus. Tá certo também. Malaquias 4, versículo 5. Amém. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias aqui é comparado a um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Elias. Ó, eu falei errado, né? João Batista é comparado ao grande profeta do Antigo Testamento, que é o Elias. Elias, na verdade, representava todos os profetas do Antigo Testamento. A lei, Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas. E aí a vinda do João Batista
é representando todos os profetas que falaram a respeito do Senhor Jesus. Então, como está escrito, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá. Então, por um lado, João Batista vem como Elias, apresentando o Senhor no Novo Testamento. Por outro lado, antes da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, o Elias mesmo, também essa profecia serve para isso. Elias mesmo vai ser uma das testemunhas que virão antes da vinda do Senhor Jesus. Mas Isso está em Apocalipse 11. como Isso é no final da era agora. No final da era que nós estamos. Apocalipse 11 fala de duas testemunhas. Não fala os nomes, mas pelo que eles fazem, essas duas testemunhas devem ser Moisés e Elias. Certo? E também, no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, quem apareceu ali? Moisés e Elias, falando como Senhor. Entendeu? Então, Moisés e Elias vêm, eles vão ser mortos, e aí, esse vai ser no final da era, no final do tratamento com o anticristo, etc. e tal, e aí o Senhor vem, publicamente, para tratar todas as coisas. Tá bom? Você ia perguntar mais alguma coisa? Daí, João Batista... Não é João Batista, eu estou falando assim. Essa profecia, ela se cumpre com João Batista e se cumpre também com o próprio Elias antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? Mas muitos nem saberão, não tem como saber quando for a vinda deles. Assim. Não, vai ser na grande tribulação. Vai ser na tribulação. Na grande tribulação. Aí eles vão estar lá para fortalecer As pessoas lá em Jerusalém. Vão ter contato com ele, assim. Bom. Tá? Algumas profecias, Rosineide, elas se cumprem não apenas uma vez, mas algumas vezes. Está dando para entender ou não? Por exemplo, hoje mesmo eu falei, né, de Oséias. Oséias 11:1 fala assim, um profeta do Antigo Testamento. Do Egito chamei o meu filho Israel, tal. Isso dizia respeito ao povo de Israel que estava no Egito e foi tirado de lá para ir para a boa terra de Canaã. Mas o Mateus também aplicou, lembra que nós já vimos isso? Que o Mateus falou, do Egito chamei o meu filho. E isso já não dizia respeito a Israel, mas dizia respeito a Jesus. Ao nascimento de Jesus, que ele foi para o Egito, né? Lembra que ele teve que, já no bercinho... do Egito, né? Do Egito chamei o meu filho, exatamente. Nasceu em Belém, foi chamado do Egito e foi chamado Nazareno, porque ele morou em Nazaré. Então, algumas profecias têm alguns desdobramentos. Uma outra profecia que eu posso falar para você está em Daniel. Em Daniel ele fala de uma pessoa que é o anticristo, mas ele também já aconteceu isso que ele falou com o tal de Antíoco Epifânio, certo? Antes de Jesus, uns 100 e tantos anos antes da vinda de Jesus, ele foi um general sírio que atacou Jerusalém e tudo mais. Então isso já estava profetizado por Daniel. Só que o que ele fez em Jerusalém, etc. e tal, é semelhante ao que o anticristo fará no final dessa era. Então tem dois desdobramentos da profecia. Então com essa profecia sobre Elias é também assim, dessa maneira. O corpo de Elias, ele não foi achado, né? Elias foi arrebatado. Arrebatado. Foi levado carruagens e fogo e tal, não sei o quê.
Porque ele vai voltar, Vai ser usado de novo. vai ser usado de novo. E aí vai Isso morrer. ele não morre. E aí ele vai morrer. Né? Aí morre. Daí ele morre depois. Né? Amém? Vamos lá então, vamos lá, prosseguir aqui. Vamos ver se a gente consegue cumprir o planejado aqui. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por isso que tem certas coisas que não são tão fáceis, né? Mas quem tem ouvidos, ouça. Como é que é ter esse ouvido? Tem que exercitar nosso espírito, tá certo? Às vezes a gente tem que se esvaziar um pouco não, bastante. Aí o Senhor continua, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, como é que chama? Quem que come muito, como que a gente fala? Um guloso. Lesão. E eis aí um pezão, e bebedor de vinho, aí não precisa falar ninguém, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então aqui o Senhor falou assim, olha, infelizmente as pessoas que estão nos ouvindo são uma geração de incrédulos que não reagem, e é semelhante àqueles que para quem você toca a flauta, é a mesma coisa que não tocar, não vai dançar, não dança. Entoamos lamentações, também não toca o coração, ninguém chora. Certo? João Batista veio, não comia nem bebia, vocês falaram que ele tem demônio. Eu vim, estou aqui, às vezes eu como, eu bebo com, como é que é? Filho do homem come e bebe e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Não sei se o Senhor tomava vinho, né? Mas alguns julgavam o Senhor, é um amigo de publicano, é um amigo de pecador. Mas a sabedoria é justificada pelas obras. O que o Senhor está fazendo? Qual é a obra do Senhor? O Senhor faz a obra que o Pai enviou ele para fazer. Amém. Então, todas as obras que ele faz, todos os sinais, etc. e tal, é porque ele faz as obras do Pai. Aí eu queria encerrar com João 10, 37 e 38. Ok? O Senhor está falando, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, se não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Amém? Amém. Então, tudo que o Senhor fez, porque Ele fazia as obras do Pai. Ele obedecia o Pai, e tem vários versículos que falam isso, mostra, ele fazia na forma porque ouço julgo, eu nada posso fazer de mim mesmo, mas o que o meu Pai fala eu faço. Então o Senhor fazia as obras do Pai. Se João estava se escandalizando no Senhor, estava se escandalizando em Deus Pai, tá certo? Amém. Então é isso, meus irmãos. Ó Senhor Jesus, você é melhor para o Senhor Jesus preso ou solto? Meu Deus. Pior que solto, né? Meu Deus. Pior que